O sol do início da tarde refletia nas vitrines quando Sônia subiu a escada estreita de um pequeno prédio comercial. Carregava na bolsa alguns catálogos de cosméticos e uma sacola com produtos de pronta entrega. Gostava daquele trabalho, visitar clientes, conversar, ouvir histórias. Não ganhava tanto quanto no tempo de gerente administrativa, mas lhe trazia certa liberdade e, principalmente, a esperança de juntar o suficiente para realizar seu grande sonho, comprar uma casa própria. Naquela visita, entregou a uma cliente fiel um kit de perfumes. Dona Lúcia, experimenta esse, é suave e dura o dia inteiro, disse, sorridente. Sônia, você sempre sabe o que indicar. Ao anotar a venda no telefone, sentiu orgulho do esforço diário. Cada linha escrita representava um tijolo a mais no futuro que planejava. Ao sair, caminhou pela calçada movimentada com passos firmes. Pensava em como, apesar das dificuldades, tinha construído sua vida sozinha, sustentando a filha Ana Paula, hoje adulta e independente. Por volta das 4 da tarde, decidiu encerrar as visitas. O calor era intenso e a bolsa pesava. Voltou para casa com o coração leve, mais um dia de progresso. Ao abrir a porta do apartamento, encontrou Ana Paula no sofá, mexendo no celular. Como foi? Perguntou a filha, sem tirar os olhos da tela. Ótimo, fechei 3 vendas boas hoje. Mãe, só cuidado para não se cansar demais. O comentário soou frio, mas Sônia não deu importância. Conhecia o jeito seco e direto de falar da filha. Guardou a bolsa, regou as plantas da varanda e sentou-se para revisar suas anotações. Cada venda era um passo em direção ao sonho. Estava muito confiante no futuro. Um inconveniente que começou de forma banal, passou a ser realmente um problema. O celular de Sônia, companheiro inseparável das vendas e anotações, começou a falhar. Primeiro a tela escurecia de repente, depois demorava a ligar, até que passou a travar constantemente. Justo agora, murmurava ela, frustrada. Numa dessas manhãs, enquanto tentava responder uma cliente, o aparelho apagou de vez. A irritação deu lugar à preocupação. Como vender sem celular? Ana Paula, ao ver a mãe aflita, comentou de forma prática. Mãe, leva lá na loja hoje. Eu peço para dar prioridade no conserto. Sônia respirou aliviada. Você acha que dá para arrumar rápido? Dá sim. Eu mesma recebo o aparelho e já deixo com o técnico. Respondeu a filha, ajustando os óculos. Assim, Sônia entregou o celular para a filha levar a assistência onde trabalhava. Sentiu-se segura. Afinal, quem cuidaria melhor do que a própria Ana Paula? Sem o aparelho, precisou improvisar. Voltou às anotações em papel, usou o telefone fixo para avisar algumas clientes e, de certo modo, até gostou do respiro da tecnologia. Alguns dias depois, quando voltava do mercado, encontrou um entregador parado em frente ao prédio. Ele vestia uniforme azul, carregava uma caixa e sorria de modo simpático. Dona Sônia Duarte? Perguntou, olhando direto em seus olhos. Sim, sou eu. Tenho uma encomenda para Ana Paula Duarte. A senhora recebe? Só preciso da sua assinatura aqui e de uma foto para comprovar a entrega. Protocolo da empresa, sabe como é? Ela hesitou um instante, mas o tom seguro do rapaz parecia inofensivo. Uma foto? Isso. Só para registrar que foi entregue à pessoa certa. Coisa rápida. Sônia sorriu, ajeitou os cabelos e segurou a caixa, posando naturalmente para o clique. Pronto? Perfeito, muito obrigado. Bom dia para a senhora. O homem partiu, deixando apenas a lembrança de um gesto trivial. Sônia, logo desligou-se da situação, pois lembrou que precisava visitar algumas clientes antes do fim da tarde. Enquanto o celular de Sônia permanecia em conserto, algo grave acontecia, sua imagem já circulava em computadores e celulares de uma quadrilha especializada.
O entregador de dias atrás não queria apenas confirmar a entrega, queria uma oportunidade para seu golpe. Em uma sala no subúrbio da cidade, o falso entregador mostrou a foto ao comparsa. Tá aqui, agora é só abrir conta digital. O limite vai ser alto, ela tem bom histórico. Ótimo! Amanhã já contratamos o empréstimo. Aquela selfie, tirada em plena porta de casa, passaria a ser usada como biometria. Junto aos dados pessoais de Sônia, coletados de forma obscura, daria acesso a créditos que ela jamais imaginaria pedir. Enquanto isso, em sua rotina, ela seguia tranquila. O aparelho ainda estava na assistência, e sem notificações ou mensagens bancárias, não havia nada que indicasse que sua vida financeira já estava em risco. Sônia dedicava-se às vendas, às plantas, às conversas com Marta no parque. Tudo parecia em ordem. Era apenas a calma antes da tormenta. Os primeiros sinais surgiram de forma sutil. Certa tarde, Marta, amiga de Sônia, comentou enquanto andavam pelo parque. Recebi uma mensagem estranha no WhatsApp com seu nome. Era você? Sônia franziu a testa. Estranha como? Pedia para clicar num link de promoção, mas tinha sua foto de perfil. Sônia riu, aliviada. Marta, deve ser golpe de internet. Nem liga. Eu nem tô com celular, lembra? Outras pequenas situações aconteceram. Uma ligação no seu telefone fixo, que ela ignorou achando ser telemarketing. Um e-mail de banco pedindo confirmação de dados, que descartou sem sequer abrir. Para alguém com a vida ocupada, eram apenas distrações. Mas cada sinal era parte de um mosaico maior, invisível a seus olhos. O fio do golpe se esticava em silêncio, preparando-se para o momento de apertar o laço. Sônia tinha entregas no centro da cidade e lembrou que o seu telefone já estava pronto. Passou na assistência e pediu para falar com Ana Paula. Enquanto esperava, viu alguns modelos modernos de telefone e sentiu um leve impulso de comprar um novo. Chegou a fazer uns cálculos, mas enquanto lutava contra seu desejo, foi interrompida pela filha. Mãe? Eu não disse que levaria de noite o seu telefone? É, mas é que eu estava passando aqui perto. Disse Sônia. Tá. Toma ele aqui. Falou Ana Paula. Sônia respirou aliviada ao recebê-lo das mãos da filha. Funcionando direitinho agora, disse Ana Paula. Só evita instalar coisa demais, mãe. Obrigada, filha. Não sei o que faria sem você. Olha, ficou rápido. Nem parece meu velho companheiro de luta. De volta para casa, ligou o aparelho e começou a se atualizar. Entre mensagens acumuladas e aplicativos pedindo senha, abriu o app do banco quase por instinto. O que viu fez o coração disparar. Empréstimos altíssimos estavam em seu nome. Valores que ela jamais solicitara. Parcelas programadas, juros correndo. Não, isso não pode ser, sussurrou, apertando a tela como se fosse erro de leitura. Eu nunca pedi nada disso. O choque foi como se o chão desaparecesse sob seus pés. Todos os planos, a casa própria, o futuro tranquilo, em segundos, pareciam virar pó. No dia seguinte, foi ao banco em busca de respostas. Sentou-se diante de um funcionário jovem, que analisava a tela com expressão protocolar. Dona Sônia, consta aqui sim. Empréstimos contraídos digitalmente. Estão ativos e com parcelas a vencer. Mas eu não pedi nada. Nunca pedi nada disso. A voz dela tremia. A autenticação foi feita por selfie. A senhora está segurando o documento na imagem. Mas, eu nunca tirei selfie pro banco. Isso é fraude. Sônia não se lembrava da foto tirada pelo entregador. A correria do dia a dia e sua total incredulidade diante de tudo o que estava acontecendo, deixavam sua mente confusa e impotente. O funcionário suspirou, impassível. A senhora vai precisar abrir uma contestação formal. Até lá,
as parcelas continuam correndo. Do outro lado da mesa, Sônia sentia o peito arder. Era como gritar dentro de um quarto fechado. Nos dias seguintes, as cobranças se intensificaram. E-mails, ligações, cartas. Cada novo contato parecia esmagá-la ainda mais. A tranquilidade de sua rotina fora substituída por um estado de pânico constante. Chegou em casa destruída. Fez um café e sentou-se para tentar colocar a cabeça em ordem. Chorando, ligou para sua filha, que não atendeu. Caiu na caixa postal. Ligou para Marta. Precisava conversar com alguém. Marta, pelo amor de Deus, me ajuda a entender o que está acontecendo. Vários empréstimos. Minha casa própria. Não sei como pago. Disse Sônia, confusa e ainda entre lágrimas. Sônia, se acalma. O que foi? Não estou entendendo nada. Disse Marta, confusa. Sônia suspirou, ficou uns 5 segundos em silêncio e começou a contar o que havia acontecido com mais detalhes. Sônia, vai à polícia agora. Registra tudo. Quanto mais demorar, mais serão seus prejuízos. Alertou sua amiga. Determinada a entender e a se proteger, procurou a polícia. O delegado que a atendeu explicou com calma. Dona Sônia, esse é o chamado golpe da selfie. Os criminosos usam a foto para autenticar a abertura de contas digitais, contratar empréstimos. Infelizmente, o número de vítimas só cresce. Mas como pode ser tão fácil? Ela perguntou, indignada. Uma simples foto? É o suficiente quando combinada com outros dados pessoais. Eles se passam pela vítima e os sistemas reconhecem como se fosse a própria pessoa. Sônia saiu da delegacia atônita. Sentia-se usada, violada. Uma foto inocente havia se transformado em arma contra ela. Os meses seguintes foram um mergulho no caos absoluto. Cada dia trazia uma nova preocupação, uma nova ameaça. Seu nome surgia em cadastros de inadimplentes, espalhando-se como sombra invisível sobre sua reputação. Clientes que antes confiavam nela começaram a hesitar, a olhar com desconfiança, a questionar prazos e pagamentos. Sônia sentia que cada venda perdida era uma pequena apunhalada em seus sonhos, como se cada tijolo da futura casa própria desmoronasse lentamente diante de seus olhos. O que antes era esperança agora parecia uma miragem distante, desaparecendo no calor do deserto de sua própria angústia. Numa dessas noites silenciosas, sentada na varanda cercada por suas plantas, ela se deixou cair em lágrimas. As flores, antes símbolo de vitalidade, pareciam murchar junto com ela, refletindo seu desânimo. O vento soprava suave, mas nada podia acalmar a tempestade dentro do peito de Sônia. Entre soluços, murmurou para si mesma, quase como se dissesse para o mundo: vão me destruir, sem que eu tenha feito nada. O peso da injustiça parecia esmagá-la. Cada ligação de cobrança, cada notificação de débito, cada olhar desconfiado de clientes aumentava o aperto no peito. Era como lutar contra uma correnteza invisível, sem saber em que direção nadar. Mas, entre lágrimas e desespero, uma centelha de resistência começou a brilhar. Uma voz interior lhe disse, firme e determinada: não vou deixar. Não vão me calar. Sônia enxugou o rosto, respirou fundo e sentiu algo mudar. O medo ainda estava ali, mas já não a dominava. Cada flor ao seu redor parecia agora lembrá-la de sua própria força. Ela decidiu que lutaria, pelos seus sonhos, pela sua dignidade, pela vida que havia construído com tanto esforço. E, mesmo na escuridão daquela noite, uma chama de esperança acendeu-se, pequena, mas firme, prometendo que ela encontraria uma forma de recomeçar. Determinada a reagir, Sônia, sozinha, voltou à delegacia no dia seguinte. O corredor estava cheio, com pessoas esperando em silêncio ou conversando, todas carregando o mesmo peso do medo. Ela sentiu o coração acelerar ao perceber que não era a única vítima. Naquele ambiente lotado, cada rosto parecia contar uma história de perda.
Sentiu-se pequena diante do sistema, mas não se deixou abater. Precisava complementar o boletim de ocorrência feito no dia anterior, documentar cada detalhe, cada ligação suspeita, cada movimentação não reconhecida em sua conta. Após horas de espera, conseguiu falar com um investigador. Explicou e detalhou o golpe novamente. Mas enquanto preenchia os papéis, olhou ao redor e começou a ouvir trechos de histórias alheias, que soavam tão familiares quanto a sua própria. Um senhor de voz cansada comentou: Sônia, também perdi tudo. Eles usaram minha foto. Naquele dia, conheceu casos de mulheres idosas, jovens profissionais, homens de diferentes idades, todos atingidos pela fraude da selfie, que transformava vidas em pesadelos. Sônia sentiu um aperto no peito, mas ao mesmo tempo algo novo começou a crescer, a percepção de que não estava sozinha. Não estou sozinha, disse ela, mas para si mesma no início, depois com firmeza suficiente para que algumas pessoas ao redor escutassem. As conversas começaram a se multiplicar. Vítimas trocavam contatos, compartilhavam experiências e estratégias para lidar com bancos e autoridades. Juntas, criaram pequenos grupos de apoio, fizeram listas de provas, relatos, prints de mensagens e e-mails. Aos poucos, a dor coletiva se transformou em força e mobilização. Elas buscaram a imprensa, postaram em redes sociais, alertaram amigos e familiares. Cada relato dava visibilidade à injustiça e impedia que outras pessoas caíssem no golpe. Foi assim que a história de Sônia, antes marcada pelo desespero, começou a ganhar destaque. Reportagens, entrevistas e chamadas em jornais locais e nacionais transformaram seu sofrimento em alerta público, criando uma rede de solidariedade e informação. Ali, em meio às páginas e câmeras, Sônia percebeu que a luta não era apenas dela, era de todos que precisavam se proteger desses golpes. A dor havia se tornado aprendizado coletivo, e a vítima agora começava a assumir o papel de protagonista na própria história. Numa reportagem de TV, a câmera mostrou firme, mas com emoção nos olhos. Essa é Sônia Duarte, vítima de um golpe que cresce em todo o país, disse o repórter. Hoje, ela transforma sua dor em alerta para milhares de pessoas. Sônia falou com voz firme. Nunca tire foto para desconhecidos. Confirmem sempre com seus bancos. Não deixem que aconteça com vocês. A repercussão foi imediata. Sua história viralizou. Pessoas de diferentes lugares a procuraram pedindo conselhos, agradecendo pelo alerta. De vítima, Sônia começava a se tornar referência. A nova visibilidade não trouxe apenas repercussão nos jornais, também trouxe um impulso inesperado para o negócio de Sônia. Pessoas compravam seus produtos não apenas pela qualidade, mas pela admiração que sentiam pela força dela, pelo modo como enfrentará a fraude e transformará o sofrimento em aprendizado. A cada venda, Sônia sentia que não estava apenas ganhando dinheiro, mas recuperando dignidade. Confio em você, Sônia, disse uma cliente, segurando firme uma embalagem de creme. Quero comprar porque vejo sua luta. Enquanto organizava o estoque e os pedidos, Sônia recebeu uma visita inesperada. Senhor Ricardo, o presidente de uma das empresas de cosméticos cujos produtos ela vendia há anos. Ele veio oferecer ajuda concreta. Sônia, quero apoiar seu negócio. Posso ajudar com fornecedores, logística, divulgação. Sua história inspira. Sua voz tinha firmeza, mas um calor discreto que a fez corar levemente. Com a orientação dele, Sônia conseguiu estruturar as finanças, formalizar uma pequena empresa e ampliar a clientela. Cada reunião com Ricardo misturava orientação profissional e atenção pessoal. Ele escutava suas ideias, elogiava seu empenho e, sem perceber, algo mais começou a se desenvolver, um interesse genuíno por ela, não apenas pela empresária que se reinventava, mas pela mulher corajosa que se levantara diante da adversidade. Nada me derruba mais, disse Sônia certa vez, emocionada, enquanto revisava os relatórios de vendas. Eu renasci. Ricardo sorriu, compreendendo que suas mãos ajudavam não só a erguer o negócio dela,
mas também a fortalecer seu espírito. O que parecia ruim havia se transformado em oportunidade, e a parceria profissional começou a caminhar lado a lado com uma conexão afetiva sutil, que crescia a cada gesto de apoio e cada conversa prolongada. Sônia percebeu que a superação tinha um sabor duplamente doce, o triunfo sobre a fraude e a descoberta de que a vida ainda podia surpreendê-la com um novo amor. Um ano depois, já estabilizada, e aproveitando os espaços de sua tão sonhada casa própria, Sônia às vezes se pegava revisitando mentalmente os acontecimentos. Lembrava da caixa entregue, da selfie tirada, do celular quebrado. Para ela, era um quebra-cabeça por montar. Uma noite, enquanto regava as plantas, refletiu em silêncio. O celular, foi a Ana Paula quem levou. O entregador sabia meu nome, mas a entrega era para Ana Paula. O distanciamento da filha durante os piores momentos. Tudo parecia ter acontecido tão perto dela. Olhou para a filha, que mexia distraída no computador da sala. Um aperto atravessou-lhe o peito. Não teve coragem de perguntar. Talvez nunca tivesse. As duas se entreolharam por alguns instantes, o silêncio entre elas pesou, carregado de uma suspeita que jamais seria confirmada. E enquanto a noite caía sobre a varanda, Sônia apenas pensou. Às vezes, o perigo está mais perto do que imaginamos.